Glória a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal. Terminei de correr. Meu Deus, tá muito frio. E fala aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, dando uma respirada. E hoje eu decidi falar sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, sobre a pessoa, né, do Espírito Santo. E eu quero começar falando, cara, que o Espírito Santo não é meramente um poder, não é fogo, não é pomba, não é vento, não é azeite. Ele é tudo isso e muito mais. Ele é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele é um presente que foi nos dado, lógico, para aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único Salvador e reconhecem os seus pecados. Depois que você se converte verdadeiramente, confessando, né, obedecendo, amando a Cristo, declarando em alto bom som que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Então Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida. Ele te dá o Espírito Santo. Jesus nos prometeu isso com os discípulos, né? Que o Espírito Santo seria um presente, o Consolador. E nós vivemos nesse tempo, o tempo da graça, né, do favor de Deus. O Espírito Santo, ele precisa, cara, que você convide ele para sua vida. O Espírito Santo muda tudo em nós. É o Espírito Santo que convence a gente do pecado, do juízo, da morte. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que não desiste. E se você quer saber se você tem a marca do Espírito Santo, é quando você, por mais que se desvie do caminho santo, certo, e você começa a pecar, e você sente, cara, que é errado, logo nesse começo desse sentimento que você tem de não você ficar incomodado, é o Espírito Santo. Então essa é uma marca evidente de Deus, né, que comprova o Espírito Santo dentro de você. Então, para que você viva essa experiência, você precisa nutrir o relacionamento com Deus. Muitas vezes as pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, mas, cara, você não é cheio do Espírito Santo buscando a Deus de uma forma mecânica, de uma forma que você, sabe, não tem aquela vida da sua devocional. Se você faz uma mera devocional rotineira, cara, sinto dizer que isso é mecânico, é piloto automático. E não, a nossa devocional tem que ter vida, tem que ter fogo e uma evidência, cara, que você começa a ser cheio do Espírito Santo. É que as tuas orações, elas são conduzidas pelo Espírito Santo, com fogo, com poder, com convicção, com ousadia, cara. E você sente o poder de Deus quando você busca, cara, e não é mais aquela papinha que você está acostumado. Você reage diante da palavra. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite, meu irmão. Sobre o poder do Espírito Santo. Deus não te chamou para viver papinhas, para te dar leite e mel, leite materno, não. Deus quer que você viva, cara, em
obediência e comunhão, cheio do Espírito Santo, marcado pela glória de Deus. É sobre isso, cara, você precisa desejar primeiramente o Espírito Santo. Logicamente, né? Não pulando, queimando etapas. Você precisa, se não crer em Deus ainda, você precisa buscar a palavra de Deus. Ora pedindo direção. Muitas pessoas têm curiosidade, quando elas ficam presas na religião, na religiosidade das pessoas. E Cristo não prega religião, Cristo prega o amor, a verdadeira essência. A salvação é Cristo. A religião sempre enrijece, mas é Jesus que liberta, que vivifica, que transforma. Então, se você ainda não crê, peça a Deus, cara, que você tenha esse encontro, essa experiência. E lógico, você precisa conhecer, cara, só quem experimenta verdadeiramente é que pode de fato falar alguma coisa, porque nossas experiências muitas vezes não é suficiente para você crer. E não é sobre experiências também, é sobre a tua experiência. A palavra de Deus, ela nutre na nossa vida com a leitura da palavra, com a pregação. E você se enche do Espírito, cara, quando você começa a desejar. Então você que já tem uma vida com Deus, mas que deseja ir para o próximo nível, cara, eu oro em nome de Jesus que você se abra para o Espírito Santo, porque diferente daquilo que a gente vê no mundo, né? O Espírito Santo, ele é um cavaleiro, ele não entra na sua vida se você não convidá-lo. É por isso que todos os dias nós devemos nutrir um relacionamento. Todo dia eu dou bom dia ao Espírito Santo, sabe? Eu falo com o Espírito Santo, me ajuda. Eu amigo o Espírito Santo em momentos de aflição, de angústia, de pavor. Eu clamo o Espírito Santo, porque ele foi esse presente, ele é esse presente de consolação, de alívio, de força. Então eu oro para que em nome de Jesus o Espírito Santo possa ser evidente na tua vida, cara. E é sobre isso, eu oro em nome de Jesus para o avivamento aqui em Portugal, Algarve. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor possa encontrar a sua vida, a sua família, e você não conseguir mais resistir a nada. Ora que em nome de Jesus todas as escamas dos teus olhos possam cair agora em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus e prego, cara, sobre o Espírito Santo. Outro momento eu já tive o Espírito Santo, cara, quando você começa a orar no seu quarto, quando você começa a desejar o Espírito Santo, você ora e você começa a se conectar, cara, e entrar numa outra atmosfera. Realmente, cara, você sai desse campo natural e você entra numa atmosfera sobrenatural. Quando você ora, você busca, quando você sente, quando você busca. Lógico que não é um sentimento, mas é fé, é convicção, é crer. E quando você nutre o Espírito Santo dentro de você, cara, você não é normal, você se torna uma outra pessoa. Eu quero falar sobre isso também um pouco mais. Quando você nutre, estava até conversando isso com a minha esposa hoje, quando a gente nutre, cara, um relacionamento com o Espírito Santo, a gente passa a não ser conduzido, cara, de forma carnal, sobretudo na nossa vida, cara. A gente começa a patinar na fé, a entrar numa bolha perigosa da fé, quando a gente se torna um cristão carnal. Como pode isso? Você se torna um cara totalmente, cara, logístico. Você pensa... Logística não, você pensa na lógica humana. Você quer, cara, racionalizar os milagres.
você fica um cristão ateu, você tudo quer olhar pelos olhos naturais. E, cara, não tem como. Tudo na nossa vida com Deus é sobrenatural, cara, não faz sentido. Se você quiser racionalizar um milagre, as pessoas hoje querem viver as promessas de Deus, um relacionamento com Deus, nutrindo algo carnal. De que forma você está falando? Eu falo de você querer, cara, viver as promessas da força do seu braço. Você acha que é você que vai fazer, você acha que é você que vai forçar a porta, que você que vai forçar a viver a promessa, cara. Não é sobre isso, não é sobre você, não é sobre forçar portas, não é sobre você forçar a viver milagres, viver promessas, viver sonhos em Deus. É sobre você confiar, depender, submeter, submissão à vontade. É sobre isso, cara. Então saiba nessa noite, Deus está falando, cara, não é preciso forçar nada, você só precisa se submeter, você só precisa entregar o controle, você precisa parar, cara, de agir de forma carnal com Deus. Não funciona assim. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, que Deus tem me despertado, porque antes de eu casar, eu vivi, cara, um avivamento pessoal com Deus. Realmente Deus mudou, cara, meu relacionamento. A partir do momento que eu comecei a buscar incessantemente, querendo, e fui incendiado por Deus, através de pastores, de palavras, de pregações, de orações. E, cara, minha vida tornou outra, cara. E toda vez que você dá lugar ao Espírito Santo, você busca, e Deus, lógico, que fomenta isso, mas você que joga fogo e mantém esse fogo aceso, você não olhando pela ótica natural, você quer matar o seu cristianismo, o seu relacionamento com Deus, é você viver de forma natural, cara, como os homens vivem. Não, cara, sai dessa ótica. Você tem que ter vida de oração, acordar de madrugada, leitura da palavra, jejum, não de uma forma mecânica, não para você conseguir milagres, você ter, cara, relacionamento. E você fazer isso porque você ama Deus, porque você quer Deus, você quer uma virada na sua vida espiritual. Porque quando você tem relacionamento com Deus, quando o seu relacionamento entra, cara, em explosão sobrenatural do poder de Deus, cara, você não permanece igual, você não consegue se comportar como pessoas normais. Você vai ser louco por Cristo, você vai ter visão sobrenatural, que aquilo que você não enxergava, você passa a enxergar. Milagres que não aconteciam, acontecem. Promessas que há anos estavam prometidas, acontece. Eu vivi isso, cara, eu falo porque eu vivi, eu posso falar porque eu vivi sobre isso. Quando eu vivi essa explosão na minha vida espiritual com Deus, lá em Paquetá, antes de casar com a minha esposa, cara, comecei a buscar como nunca antes. Deus me despertou para esse avivamento pessoal. Isso foi na pandemia. E ali eu busquei como nunca antes, cara. Meu quarto parecia céu na terra. E eu só queria orar, E ali eu comecei a criar canal, comecei a falar de Deus. Pode pesquisar, tem aí. Eu pregando a palavra no quarto, orando. Eu gravando louvores ali. Eu vivi um avivamento. Começamos a fazer grupos de reunião com os adolescentes e jovens lá da igreja de Paquetá, da Assembleia, e foi um avivamento poderoso. Deus começou a falar muito comigo. Naquele tempo eu conheci minha esposa. Deus acelerou os processos na minha vida. Aquilo que parecia impossível se tornou real. Eu conheci a Graciele, morava em Paquetá, Rio de Janeiro. Fui para Goiânia, conheci ela. Deus fez tudo maravilhoso, tudo perfeito, algo que eu jamais esperava. Eu que nessa área sentimental sempre fui muito atacado, e Deus mudou, me deu minha esposa, foi maravilhoso, transformou a minha vida. E, cara, você vive tudo isso porque você nutre um relacionamento, mas você não nutre para que essas coisas aconteçam, elas se tornam consequência, porque
Spurgeon disse isso. Quando o nosso relacionamento com Deus vai bem, cara, tudo anda bem, todas as coisas dão certo, tudo coopera para dar certo. Porque você não tem mais preocupação se vai dar errado ou não, você não fica torcendo para que dê certo, não, você entrega o controle, Deus faz, Deus pode todas as coisas, Deus quer o nosso crescimento, Deus quer a nossa maturidade, Deus quer que a gente seja cheio, possuído pelo Espírito Santo de Deus. E para que esse nível aconteça, você precisa se movimentar em Deus, você precisa acordar de madrugada, voltar ao primeiro amor, voltar à essência. É sobre isso que Deus tem falado comigo nos últimos meses de 2015, 2025, e esse mês agora, Deus tem mudado tudo na minha vida e voltado, na verdade, à essência, cara, da adoração, da busca. É sobre isso, é sobre o Espírito Santo. Acorda, desperta. Você que dorme, Deus tem o melhor para sua vida. Não espere, cara, Deus ter que se... Não espere que Deus precise remover tudo da sua vida e permitir um caos para que você se movimente, porque foi exatamente isso que Ele fez na minha vida, mas graças a Deus por isso, porque se não fosse por isso eu estaria perdido, estaria na vida comum, e a gente não pode se acostumar, cara. Nunca se acostume com a presença de Deus, nunca se acostume, cara, em reverenciar a presença. Tudo que nós temos é Deus, é Cristo. Essa vida vai passar e nós estaremos eternamente com o Senhor, o Rei da Glória. Então é sobre isso, meu irmão. É sobre o poder de Deus, é sobre a manifestação. Então eu oro para que você se desperte, que você tenha um encontro lindo e que você viva tudo em parte de Deus, que você seja transformado, que você seja avivado, que tudo vá bem para você. E se você puder, se inscreva no canal, curta, compartilhe e vamos juntos. Aí eu fico com Deus, um abraço.